Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queria deixar uma pequena reflexão para a sua vida e para a sua meditação. O Senhor fez uma promessa a Abraão e ele ouviu e obedeceu. Ele se posicionou para poder viver o que Deus havia falado com ele. Sabe o que Deus está falando com algumas pessoas aqui? É que o Senhor está esperando um posicionamento seu para você poder viver aquilo que Deus falou que você ia viver. Deus quer que você saia das promessas e que você viva as promessas. Deus não ia levar muito tempo para preparar uma bênção para você. É porque Deus está esperando um posicionamento seu para você poder viver algo da parte de Deus. Deus não vai entregar uma bênção nas tuas mãos, ou uma promessa nas tuas mãos, para que você venha jogar fora com a outra mão. O Senhor não vai fazer isso, porque o Senhor, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o amanhã. Então o Senhor está esperando um posicionamento seu. Abraão, para ele poder viver a promessa de Deus, ele teve um posicionamento. Ele se colocou na posição. Todos aqueles que Deus chamou na Bíblia e fez promessas, eles só viveram as promessas de Deus porque eles se posicionaram em saber que não é pela sua própria capacidade não. Eles entender que é Deus que o capacitou para poder exercer o desígnio da qual foi chamado, da obra de Deus. Então, quando eles se posicionaram, Deus o levantaram e eles fizeram história. Enquanto você não se colocar na posição que Deus quer, vai entrar anos e sair anos, e você vai até se frustrar. Talvez alguns até vão se apostatar da fé em dizer, não foi Deus que falou. Muitos vão até apostatar da fé não crendo mais na palavra e mesmo frequentando a igreja. Muitos estão se apostatando da fé porque não estão crendo naquilo que está escrito, porque querem receber o que Deus tem falado por intermédio de profetas, de vasos, por intermédio da palavra, mas em contrapartida, essa pessoa não quer se posicionar. Então Deus vem por intermédio deste vídeo falar para alguém que está esperando um posicionamento seu. Quando você se posicionar em fazer como Isaías fez, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, ou seja, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Deus te chamou de propósito, para poder viver um propósito. Jesus veio com um propósito, para poder viver um propósito. No Getsemane, ele pediu que o Senhor passasse o cálice, passasse a dor, o sofrimento. Mas mediante a dor e o sofrimento, ele se posicionou dizendo que todavia não venha ser feita a minha vontade, mas a do Senhor. Se posicionar diante de Deus é você matar o seu eu, é você matar o seu ego, é você viver aquilo que muitas das vezes você não quer viver e fazer muitas das vezes aquilo que você não quer fazer. É você se posicionar, renunciar a você mesmo para poder viver o propósito de Deus. E viver o propósito de Deus nos confronta. Por que muitos não vivem o propósito de Deus e não vivem as promessas que Deus quer que ele viva? Porque para viver as promessas, tem que viver o propósito de Deus. E para viver no propósito de Deus, tem que renunciar às vontades,
os desejos carnais, tem que renunciar à lascívia, tem que renunciar à sensualidade que tem entrado no coração de muitos, à luxúria, tem que renunciar a tudo isso, senão não vai viver o que Deus falou que você ia viver. Quanto maior é a promessa, maior é a cobrança. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então a palavra de Deus para alguém neste momento é: se posiciona. Quer viver as promessas de Deus? O Senhor já fez a promessa. Agora é contigo, não é mais com Ele. Deus, Ele se encarrega em fazer a promessa, em fazer o impossível. O possível é nós que temos que fazer. Ele fala: vou te levantar como pregador, vou te levantar como intercessor, vou te levantar como um cantor que louva o nome do Senhor. Mas você não ensaia. Pregador, você não lê Bíblia, você não ora, você não jejuma. Intercessor, você não ora, não intercede, não quer visitar ninguém. Como que Deus vai cumprir algo na sua vida se não tem posicionamento da sua parte para que você venha viver isso? Então Deus está martirizando aqui no coração de alguém por intermédio desta palavra que o Senhor falou comigo para poder trazer aqui no canal, é que o Senhor está esperando o seu posicionamento. Veja bem, a mulher sunamita em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 por diante, quando ela se posicionou, falou com o esposo: vamos fazer um quarto para o profeta. Ela se posicionou a fazer algo pela obra de Deus. Então, automaticamente, ela começou a viver promessas. E uma das promessas que ela vai viver, a qual o próprio profeta, Deus usa a boca para poder fazer para ela, que ela ia gerar, ia ter um filho, isso ela vai viver. Ela vai abraçar um filho, ela vai ver as promessas se cumprindo. Mas antes da promessa se cumprir, ela fez a vontade de Deus, se posicionando em fazer algo em prol do reino de Deus. Então, você pode dizer: mas pastor, eu não prego, eu não louvo. Alguma coisa você tem que você pode fazer pela obra de Deus. Não use o que as pessoas têm, use o que você tem. Não olha pelo que as pessoas ou pelo que as pessoas têm em fazer na obra de Deus, se é pregação, se é louvor. Olha para você, que você vai ver que alguma coisa você tem que pode ser utilizado na obra de Deus. O profeta perguntou para a mulher viúva de 2 Reis, capítulo 4, o que você tem na sua casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Ele falou: sim, é o suficiente o pouquinho que você tem. Alguma coisa ela tinha, um pouquinho de azeite. O que é pouco nas mãos de Deus se torna muito. O que Davi tinha 5 pedras na mão de Deus, usou uma para derrubar o gigante. Coisas pequenas que às vezes traz grandes resultados. Use o que você tem. Quando Elias mandou o seu moço ver se estava vindo, ver se tinha uma nuvem, ele foi a primeira vez, a segunda vez não viu, até que por fim ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou assim: a nuvem, Elias diz, a nuvem é pequena, mas a chuva vai ser grande. A nuvem pequena, mas a chuva ia vir com abundância. O cajado na mão de Moisés, simplesmente um cajado, mas abriu o mar vermelho. Eu quero que você entenda isso aqui, que quando você se posiciona em viver o propósito de Deus, o que você tem, que você nunca enxergou, que você tem, você começa a enxergar o que você tem, que pode ser utilizado na obra de Deus. Então comece a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. A sunamita construiu um quarto para o profeta, colocou alguns utensílios, custou na vida dela, o dinheiro que ela tinha. Ela custou aquilo que ela fez para ele, mas ela não olhou para isso. Ela simplesmente construiu e fez para o profeta um lugar. E aquilo gerou na vida dela o que o dinheiro não pôde dar para ela. Então tem pessoas que às vezes não oram, não pregam, não faz nada, mas tem ajudado aqueles que têm feito a obra de Deus. Tem irmãos aqui nesse canal que tem me abençoado a obra missionária que a gente faz, que eu nem conheço. Eu nem sei quem é. Manda às vezes R$10, R$100,
E eu só apresento: Deus, toma essa pessoa em tuas mãos que semeou na tua obra. Deus, abençoa esta pessoa que semeou essa oferta de amor. Não me conhece pelas redes sociais e tem me abençoado, tem abençoado a obra, tem abençoado a tua casa. Então ali eu começo a falar para aquela pessoa que às vezes eu nem sei quem é, mas Deus sabe quem é e Deus sabe da onde aquela oferta veio. E Deus começa a fazer na vida dessas pessoas que têm amor pela obra aquilo que o dinheiro não pode fazer. E que o que foi que o Senhor fez na vida da Sunamita em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, ela não podia gerar filhos. O dinheiro dela não pôde dar filho para ela. Mas quando ela pegou o dinheiro dela e investiu na obra de Deus, na vida do homem de Deus, ela gerou aquilo que o dinheiro não pôde dar para ela. Então, entenda as coisas de Deus, como é que é forte, irmãos. Use o que você tem. Se você ora, interceda pela obra. Se você prega, pregue com amor, com dedicação. Se você ora, jejuma, faça com amor, com dedicação. Tudo que você fazer, seja movido pelo amor, que você vai ver grandes resultados de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa mudar a sua vida.